A chuva desabava impiedosamente sobre o asfalto da Avenida Saturnino de Brito, quando Maria Clara Oliveira disparou em corrida desesperada em direção ao carro preto que aguardava pacientemente na esquina movimentada, próxima ao terminal de Laranjeiras. Seus cabelos escuros ondulados grudavam no rosto molhado pela tempestade tropical, característica de março em Vitória, enquanto a mochila desgastada carregada de livros pesados de sociologia escorregava insistentemente do ombro direito dolorido. O relógio digital do celular com tela rachada marcava implacavelmente 7h20 da noite, e após 15 horas absolutamente extenuantes, divididas entre a Universidade Federal em Goiabeiras, o estágio não remunerado no escritório de advocacia popular no centro histórico da capital capixaba e as aulas particulares de reforço que dava para complementar a renda familiar, ela sonhava apenas em chegar ao seu lar humilde na periferia da Serra. Desculpa demais o atraso terrível, ofegou completamente sem fôlego ao abrir apressadamente a porta traseira direita, praticamente despencando no banco de couro genuíno que exalava um perfume masculino sofisticado e obviamente caro. O trânsito da terceira ponte estava absolutamente impossível e ainda precisei esperar o ônibus da linha 312 por mais de 50 minutos debaixo dessa chuva torrencial. O homem, elegantemente posicionado ao volante, virou-se com movimentos deliberadamente lentos e medidos, como se possuísse todo o tempo precioso do mundo ao seu dispor. Aparentava aproximadamente 30 anos bem vividos, possuía cabelos castanhos claros, impecavelmente cortados por um profissional experiente e olhos verdes penetrantes que a estudaram com uma curiosidade estranha, quase científica em sua intensidade. Trajava uma camisa social azul marinho de tecido visivelmente importado e de alta qualidade, sem gravata, com as mangas cuidadosamente dobradas até os cotovelos definidos, revelando um relógio suíço que ela instintivamente percebeu valer mais que o salário anual de sua mãe. Absolutamente nenhum problema no mundo, respondeu ele, com uma voz naturalmente calma, educada e refinada, que definitivamente não correspondia à situação inusitada e embaraçosa que se desenrolava. Para onde exatamente preciso conduzi-la nesta noite tempestuosa? Maria Clara franziu a testa confusa e preocupada, consultando nervosamente o aplicativo de transporte no celular antigo. O sistema digital mostrava claramente um Corolla branco modelo 2015 com placa específica, não aquele sedã preto luxuoso que mais parecia ter saído diretamente de uma concessionária especializada em carros importados de alto padrão. O motorista cadastrado deveria ser Joaquim Santos Silva, 52 anos de idade, avaliação respeitável de 4 estrelas e 8 décimos, não aquele homem jovem de feições aristocráticas e postura naturalmente elegante. Eu, sinceramente, acredito que entrei no carro completamente errado, murmurou envergonhada, sentindo as bochechas corarem. O Ali já se preparava mentalmente para enfrentar novamente a tempestade violenta lá fora. Aguarde apenas um momento, ele disse sorrindo, e algo magneticamente cativante naquele sorriso autêntico e caloroso a fez hesitar completamente. Considerando que você já está aqui mesmo, posso perfeitamente levá-la até seu destino final. Para qual bairro da Grande Vitória precisa ir? Laranjeiras, município da Serra. Mas eu realmente não posso aceitar sua gentileza. Não o conheço pessoalmente e minha mãe sempre me ensinou criteriosamente. Permita-me me apresentar adequadamente, Rafael, disse ele calmamente, estendendo uma mão visivelmente bem cuidada e macia ao toque. Rafael Costa, e você evidentemente parece ter experimentado um dia extremamente desafiador e cansativo. Considere simplesmente um favor cordial entre 2 capixabas. Maria Clara hesitou prolongadamente, pesando suas opções limitadas. Sua mãe, Dona Lúcia Oliveira, sempre a alertara rigorosamente sobre aceitar caronas oferecidas por homens completamente desconhecidos, especialmente durante o período noturno, mas a chuva se intensificava perigosamente a cada minuto e ela se encontrava completamente exausta após mais um dia impossível, tentando conciliar estudos universitários, trabalho, responsabilidades familiares e as crescentes preocupações financeiras
que assombravam constantemente sua família. Havia algo genuinamente tranquilizador e confiável naqueles olhos verdes expressivos, uma sinceridade natural, que inexplicavelmente a acalmou por completo. Maria Clara Oliveira, respondeu finalmente, apertando brevemente a mão dele e notando imediatamente como era surpreendentemente suave e cuidada. Mas somente se você realmente me permitir pagar adequadamente a gasolina gasta no trajeto. Rafael riu naturalmente e de forma descontraída, acionando o motor silencioso do veículo. Absolutamente combinado sem discussão. Durante todo o trajeto prolongado pela BR-262 em direção ao município vizinho da Serra, eles conversaram animadamente sobre trivialidades cotidianas e assuntos diversos. Rafael perguntava constantemente e com genuíno interesse sobre seus estudos universitários específicos, demonstrando uma curiosidade intelectual surpreendente e bastante sofisticada quando ela mencionou entusiasticamente sua pesquisa de conclusão de curso sobre desigualdade socioeconômica e exclusão digital no interior montanhoso do Espírito Santo. Maria Clara gradualmente começou a notar que ele sistematicamente evitava falar detalhadamente sobre seu próprio trabalho profissional, sempre desviando habilmente a conversa para novas perguntas específicas sobre a vida acadêmica dela. Você reside aqui, na região metropolitana da Grande Vitória há muito tempo? Perguntou ele, demonstrando interesse genuíno, enquanto passavam majestosamente pelo viaduto moderno e bem iluminado que conecta geograficamente Vitória à Serra. Toda a minha vida inteira, sem exceção. Nasci no Hospital da Santa Casa, no Centro Histórico. Estudei sempre em escola pública estadual. Agora estou cursando o último ano de Ciências Sociais na UFES. Ela respondeu, com evidente e justificado orgulho na voz. E você, Rafael? Esse sotaque levemente diferenciado não me parece ser originário daqui da nossa região. Residi alguns anos no exterior durante meus estudos superiores, mas Vitória sempre foi e continuará sendo verdadeiramente minha casa. Ele respondeu diplomaticamente, desacelerando cuidadosamente, ao chegarem finalmente aos limites do bairro popular dela. Maria Clara indicou precisamente uma rua estreita e mal iluminada pelos postes públicos, ladeada por casas simples de classe trabalhadora e portões de ferro pintado. Quando Rafael parou gentil e cuidadosamente em frente ao pequeno portão verde descascado de sua residência familiar humilde, ela se sentiu profunda e dolorosamente constrangida pelo contraste absolutamente gritante entre o carro obviamente luxuoso e caríssimo e o ambiente visivelmente carente e desprovido de recursos. Muito obrigada mesmo pela carona salvadora, Rafael. Quanto exatamente devo pela gasolina consumida? Absolutamente nada. Foi um prazer imenso conhecê-la pessoalmente, Maria Clara. Ela desceu cuidadosamente do veículo, ainda segurando firmemente a alça desgastada da mochila universitária. Espero sinceramente que encontre quem estava realmente procurando. Tenho a sensação de que já encontrei, murmurou ele suavemente, mas ela já havia fechado definitivamente a porta. 2 semanas inteiras se passaram normalmente dentro da rotina acadêmica, até que, numa quinta-feira ensolarada e agradável, Maria Clara aguardava pacientemente na fila, sempre demorada da cantina universitária, quando ouviu uma voz masculina familiar e absolutamente inconfundível ecoando atrás dela. Com licença, senhorita. Você por acaso não perdeu este item no meu carro naquela noite tempestuosa? Virou-se completamente surpresa e ligeiramente confusa, encontrando Rafael parado elegantemente ali, impecável mesmo trajando jeans escuros bem cortados e camisa polo branca de marca, segurando delicadamente um pequeno brinco dourado brilhante entre os dedos bem cuidados. Ela automaticamente tocou ambas as orelhas, onde utilizava seus alargadores pretos, característicos há mais de 3 anos consecutivos. Esse brinco definitivamente não pertence a mim, disse sorrindo genuinamente divertida com a situação. Uso exclusivamente alargadores desde o 2º ano da faculdade, se você se lembra corretamente. Rafael corou visivelmente e de forma encantadora, guardando constrangido o brinco no bolso frontal da calça jeans. Então minha desculpa elaborada e cuidadosamente planejada para conseguir vê-la novamente
não foi exatamente muito convincente ou criativa. Absolutamente nada convincente. Ela riu gostosamente e de forma descontraída. Mas devo admitir honestamente que foi completamente funcional. Quer tomar um café comigo? É literalmente o mínimo que posso fazer depois daquela carona absolutamente salvadora. Sentaram-se confortavelmente numa mesa de plástico branco desbotada pelo sol, posicionada estrategicamente sob uma frondosa árvore centenária de pau-brasil no movimentado pátio central da Universidade Federal. O ambiente acadêmico fervilhava intensamente com centenas de estudantes jovens, engajados discutindo apaixonadamente política nacional, formando espontaneamente grupos colaborativos de estudo e organizando meticulosamente apresentações artísticas estudantis. Por que exatamente mentiu sobre o brinco? Perguntou Maria Clara diretamente, mexendo pensativamente o açúcar cristal no café pingado ainda fumegante. Porque, sendo completamente honesto, nos últimos 14 dias consecutivos, não consegui parar nenhum único minuto de pensar obsessivamente na nossa conversa daquela noite chuvosa, admitiu Rafael com total e refrescante sinceridade. Você falou sobre desigualdade social e exclusão digital com uma paixão intelectual genuína que eu jamais presenciei antes em pessoa alguma. Me fez questionar profunda e dolorosamente coisas fundamentais que eu sempre considerei absolutamente certas e inquestionáveis na vida. Maria Clara estudou atentamente e com crescente interesse seu rosto masculino bem definido. Havia uma sinceridade tocante e vulnerável ali que a emocionou profundamente, mas também uma tristeza sutil e melancólica que ela simplesmente não conseguia identificar ou compreender completamente em sua origem. O que exatamente você faz da vida profissionalmente, Rafael? Evitou completamente responder de forma específica na outra semana. Trabalho basicamente com desenvolvimento e inovação tecnológica, disse ele de forma deliberadamente vaga e evasiva. Mas, sinceramente, prefiro infinitamente mais ouvir detalhadamente sobre seus estudos acadêmicos fascinantes. Conte minuciosamente sobre sua pesquisa. Por mais de 1 hora inteira e ininterrupta, ela explicou minuciosamente seu projeto acadêmico inovador sobre inclusão digital nas comunidades historicamente marginalizadas e carentes do interior montanhoso do Espírito Santo. Rafael consistentemente fazia perguntas extremamente inteligentes, pertinentes e tecnicamente sofisticadas, demonstrando um conhecimento especializado e profundo que genuinamente a impressionou e simultaneamente a intrigou profundamente. Tem um debate acadêmico extremamente importante na próxima sexta sobre políticas públicas e democratização tecnológica, disse ela impulsivamente, sentindo uma conexão intelectual especial e rara. Quer participar como ouvinte convidado? Seria realmente interessante e enriquecedor ter a perspectiva técnica especializada de alguém experiente da área tecnológica. Seria uma honra e um privilégio participar, respondeu ele prontamente e com entusiasmo evidente, e Maria Clara notou como seus olhos verdes expressivos literalmente se iluminaram com interesse genuíno e palpável. Na sexta-feira seguinte, Rafael apareceu pontualmente no horário combinado, trajando jeans desbotado casual e uma camiseta vintage autêntica da banda Legião Urbana, que ela imediatamente suspeitou ter sido adquirida especialmente para parecer mais descontraído, casual e adequado ao ambiente universitário popular. Durante todo o intenso e prolongado debate acadêmico, ele permaneceu discretamente posicionado, no fundo do auditório, observando silenciosa, mas atentamente, as discussões extremamente acaloradas e apaixonadas entre estudantes politicamente engajados e professores experientes sobre o abismo digital estrutural persistente no Espírito Santo. O que sinceramente achou de toda a discussão? Perguntou Maria Clara, genuinamente curiosa, quando finalmente saíam lentamente do auditório universitário completamente lotado. Absolutamente revelador e transformador, disse ele pensativo, caminhando deliberadamente devagar. Nunca havia realmente visto, analisado ou considerado a tecnologia por essa perspectiva social crítica e humanística. Na minha área específica de trabalho profissional, infelizmente,
focamos predominante e quase exclusivamente nos aspectos puramente técnicos e comerciais. Quer conhecer um projeto social real funcionando ativamente? Ela sugeriu espontaneamente, sentindo-se corajosa e inspirada. Tem uma ocupação cultural acontecendo hoje à noite em Jardim Camburi. Jovens talentosos da periferia metropolitana, usando criativamente tecnologia para produzir arte e promover conscientização social. O rosto de Rafael literalmente se iluminou com interesse e curiosidade genuínos. Adoraria conhecer pessoalmente. O evento comunitário acontecia numa praça pública improvisada e adaptada, com equipamento de som alimentado por engenhosas gambiarras elétricas e dezenas de jovens extremamente talentosos recitando poesia autoral sobre suas realidades sociais complexas e desafiadoras. Maria Clara observava absolutamente fascinada Rafael absorver completamente cada detalhe minucioso. As performances artísticas, as discussões políticas acaloradas, a energia crua e absolutamente autêntica do ambiente popular e genuíno. "Quer ir embora agora?" perguntou ela quando o evento finalmente terminou, próximo às 11 horas da noite. "Podemos experimentar ir de metrô?" sugeriu ele surpreendentemente. "Confesso honestamente que nunca utilizei o sistema de transporte metropolitano de Vitória. No vagão balançante e constantemente barulhento, espremidos intimamente entre trabalhadores noturnos visivelmente cansados e jovens animados voltando da vida noturna, Rafael parecia absolutamente fascinado e maravilhado. Observava tudo atentamente como alguém descobrindo uma cidade completamente nova e diferente, fazendo perguntas detalhadas e específicas sobre as estações, os horários, o preço das passagens, o funcionamento geral do sistema. "Você realmente nunca andou de transporte público coletivo?" perguntou Maria Clara, genuinamente intrigada e ligeiramente surpresa. "Não dessa forma natural e cotidiana, não", admitiu ele honesta e vulneralmente. "Sempre tive certas facilidades financeiras significativas que me distanciaram sistematicamente dessa realidade cotidiana normal." "Facilidades como quais?" Ele hesitou perceptivelmente. "Minha família possui algumas condições financeiras privilegiadas." Maria Clara assentiu compreensivamente, interpretando como uma família de classe média alta bem-sucedida. Isso explicaria perfeitamente o carro luxuoso e seu interesse genuíno, mas distante pela realidade social das classes trabalhadoras. Nas semanas seguintes, Rafael gradual e, naturalmente, tornou-se presença constante, bem-vinda e cada vez mais integrada na movimentada vida universitária de Maria Clara. Aparecia regularmente na cantina estudantil movimentada, participava ativamente de debates acadêmicos estimulantes, até corajosamente se inscreveu como ouvinte especial numa disciplina desafiadora sobre políticas públicas e desenvolvimento social sustentável. Sempre vestido de forma simples e apropriada, sempre demonstrando interesse genuíno e inteligente, sempre fazendo exatamente as perguntas certas, estimulantes e reveladoras. "Ele é definitivamente diferente de qualquer homem que você já se envolveu romanticamente", comentou criticamente Júlia Nascimento, melhor amiga incondicional de Maria Clara, desde os tempos difíceis do ensino médio público, observando cuidadosamente Rafael ajudar pacientemente a montar equipamentos pesados e complicados para uma apresentação cultural estudantil. "Meio sofisticado e refinado demais para alguém da nossa realidade social cotidiana." "O que exatamente quer dizer com essa observação?" perguntou Maria Clara ligeiramente defensiva. "Observe cuidadosamente as mãos dele, Clara. Nunca trabalharam pesado na vida. E repara especificamente como ele paga todas as contas sempre, sem nem pestanejar um segundo sequer. Que tipo específico de trabalho tecnológico é esse que paga tão extraordinariamente bem?" Maria Clara observou atentamente Rafael, conversando animadamente com um grupo diverso de estudantes sobre programação avançada e desenvolvimento complexo de sistemas computacionais. Júlia definitivamente tinha razão sobre as mãos. Eram impecavelmente suaves, meticulosamente bem cuidadas, com um relógio suíço que ela agora claramente percebia
ser caríssimo demais para qualquer pessoa comum da classe média tradicional. Talvez seja simplesmente muito bem-sucedido profissionalmente na área, defendeu hesitantemente, mas uma semente microscópica de dúvida foi inevitavelmente plantada. Naquela noite silenciosa e solitária, sozinha em casa enquanto sua mãe trabalhadora cumpria o turno noturno extenuante de limpeza em escritórios comerciais, Maria Clara abriu seu laptop antigo e temperamental para continuar trabalhando dedicadamente na tese de conclusão de curso. Seu tema acadêmico específico era Desigualdade Socioeconômica e Acesso Tecnológico no Espírito Santo, e ela urgentemente precisava atualizar dados estatísticos sobre as principais empresas de tecnologia e inovação estabelecidas no Estado. Enquanto navegava metodicamente por reportagens especializadas sobre o setor tecnológico regional em crescimento, uma manchete empresarial chamou inevitavelmente sua atenção. Jovem CEO capixaba revoluciona definitivamente mercado tecnológico nacional. A fotografia profissional de uma conceituada revista de negócios mostrava um homem impecavelmente trajado em terno executivo italiano de corte perfeito, pose formal corporativa, sorriso comercial polido e calculado. Era inequívoca e inconfundivelmente Rafael. Maria Clara sentiu literalmente o mundo inteiro desabar violentamente ao seu redor. Leu freneticamente e obsessivamente absolutamente tudo disponível sobre Rafael Costa, 29 anos de idade, CEO fundador e proprietário da Costa Tech Solutions, uma das 3 maiores empresas de tecnologia e inovação de todo o território nacional. Herdeiro legítimo de tradicional família capixaba, com fortuna secular acumulada. Patrimônio pessoal estimado conservadoramente em centenas de milhões de reais. Formado com honras máximas em engenharia da computação pela prestigiosa Universidade Stanford, na Califórnia. Proprietário de jato particular e cobertura luxuosa no bairro nobre Triângulo das Bermudas. As fotografias jornalísticas detalhadas revelavam uma existência de luxo extremo e ostensivo, que contrastava absolutamente com o homem simples de jeans que ela conhecera e por quem se apaixonara perdidamente. Festas exclusivas em iates privados, jantares beneficentes com a elite econômica nacional, reuniões estratégicas com ministros e governadores influentes, um universo social completamente oposto, antagônico e incompatível ao dela. Fechou violentamente o laptop com as mãos tremendo incontrolavelmente, de raiva, decepção e humilhação. Durante exatamente 2 meses, havia se envolvido emocionalmente com uma mentira elaborada e cruel. Pior ainda, havia se apaixonado perdida e completamente por uma fantasia cuidadosamente construída e deliberadamente enganosa. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem digitalmente seca e fria. Preciso urgentemente falar com você sobre um assunto sério. Café da universidade. Exatamente 2 horas da tarde. Rafael chegou rigorosamente pontual no horário combinado, sorrindo naturalmente, até perceber imediatamente a expressão gélida e hostil dela. Maria Clara colocou determinadamente o laptop sobre a mesa de plástico, com a matéria jornalística reveladora escancaradamente aberta na tela. Vai me explicar honesta e completamente, ou devo considerar que foi tudo um experimento sociológico cruel e elaborado? Disse friamente, lutando intensamente para manter a voz firme e controlada. Rafael empalideceu visivelmente, olhando fixamente para a tela reveladora e acusatória. Maria Clara responde direta e honestamente. Foi diversão pessoal? Brincar de pobre? Ver detalhadamente como a ralé realmente vive? Jamais, disse ele com firmeza absoluta e inquestionável. Nunca foi isso. Então me explica detalhadamente o que exatamente foi? Porque eu me apaixonei completamente por um homem que simplesmente não existe. A palavra apaixonei ecoou dolorosa e acusatoriamente entre eles como um tiro certeiro. Rafael fechou os olhos por um longo momento carregado de tensão. Eu menti covarda e inexcusavelmente sobre quem sou socialmente.
Mas jamais menti sobre o que sinto genuína e profundamente por você, disse ele baixinho, com voz embargada pela emoção. Pela primeira vez na minha vida inteira, alguém me enxergava como pessoa comum, não como o CEO milionário da Costa Tech. Contigo eu era simplesmente Rafael, mentindo descaradamente, mentindo sobre minha posição social, mas sendo infinitamente mais verdadeiro e autêntico do que jamais fui com qualquer pessoa. Você me mostrou um mundo real e significativo que minha riqueza havia completamente me roubado. Me fez questionar absolutamente tudo que eu considerava importante. Maria Clara levantou-se bruscamente, pegando o laptop com força excessiva. Não consigo mais distinguir o que é genuinamente real do que é fantasia elaboradamente construída. Desculpa, Rafael, mas isso definitivamente acabou para sempre. Clara, espera, por favor. Mas ela já havia saído rapidamente, deixando-o completamente sozinho e devastado na cantina universitária. Durante os dias seguintes, intensamente dolorosos, Rafael tentou desesperadamente contatá-la através de todos os meios possíveis. Mensagens de texto, ligações telefônicas insistentes. Até apareceu fisicamente na universidade, mas Maria Clara o evitava sistematicamente. A dor lancinante da traição descoberta era infinitamente maior que o amor genuíno que ainda sentia. Uma semana depois, Júlia trouxe notícias preocupantes. Soube que ele pediu licença médica indefinida da empresa. Dizem que teve um colapso nervoso sério. Maria Clara fingiu indiferença total, mas a informação a perturbou profundamente. Mesmo completamente magoada e traída, não conseguia desejar genuinamente mal a Rafael. 2 semanas se passaram lentamente. Maria Clara mergulhou obsessivamente nos estudos finais, trabalhando ainda mais intensamente à noite numa farmácia movimentada de Vila Velha para ajudar financeiramente com as despesas domésticas crescentes. Era absolutamente exaustivo física e mentalmente, mas conseguia manter o foco necessário nos objetivos acadêmicos. Sua mãe, Dona Lúcia Oliveira, trabalhadora incansável de limpeza há mais de 20 anos, começou apresentando sintomas físicos progressivamente preocupantes. Cansaço extremo, palidez progressiva alarmante, desmaios ocasionais que ela corajosamente tentava esconder da filha para não preocupá-la. "Mãe, você realmente está se sentindo bem?" perguntava Maria Clara diariamente, observando sua mãe cada vez mais debilitada e frágil. "Só um cansaço acumulado do trabalho, filha querida. Logo passa naturalmente." Mas definitivamente não passou como esperado. Numa tarde quente de terça-feira, Dona Lúcia desmaiou gravemente durante o trabalho de limpeza e foi imediatamente levada de ambulância ao Hospital Estadual Central. Os exames médicos detalhados revelaram anemia severa e outras complicações sistêmicas que exigiam tratamento especializado urgente e extremamente caro financeiramente. "Preciso trancar imediatamente a faculdade", disse Maria Clara determinadamente ao médico responsável pelo caso. "Vou trabalhar período integral para conseguir custear todo o tratamento médico necessário." "Não precisa ser tão drasticamente sacrificial", disse ele gentilmente. "Temos alguns programas sociais governamentais que podem ajudar significativamente. A Costa Tech criou recentemente um projeto social inovador de apoio médico integral para famílias comprovadamente carentes. Posso indicá-la oficialmente." Maria Clara sentiu um nó gigantesco e doloroso na garganta ao ouvir especificamente o nome da empresa de Rafael, mas a saúde crítica da mãe definitivamente vinha primeiro que qualquer orgulho pessoal ferido. 3 meses difíceis depois, numa quinta-feira chuvosa e melancólica, chegou à universidade para encontrar cartazes coloridos anunciando uma palestra especial: Tecnologia e Responsabilidade Social Corporativa, com Rafael Costa, CEO da Costa Tech Solutions. O coração de Maria Clara disparou completamente descontrolado. Não o via desde aquele confronto doloroso e traumático na cantina universitária. "Vai assistir?" perguntou Júlia cautelosamente. "Sinceramente, não sei ainda." Mas na hora exata da palestra marcada, ela inexplicavelmente se encontrou entrando no auditório completamente lotado, sentando-se estrategicamente no fundo para observar discretamente, sem ser vista ou reconhecida.
Rafael subiu ao palco acadêmico, visivelmente mais magro e abatido, com olheiras profundas e evidentes, mas demonstrando uma determinação palpável e renovada. Quando começou a falar publicamente, sua voz era completamente diferente, menos artificialmente polida, infinitamente mais humana, autêntica e vulnerável. Quero compartilhar uma história extremamente pessoal e transformadora. Começou ele diretamente, e Maria Clara sentiu o estômago revirar antecipadamente com nervosismo. Rafael contou publicamente sobre encontrar uma jovem estudante absolutamente excepcional, que o ensinou mais sobre desigualdade real e injustiça social em poucas semanas transformadoras do que anos inteiros de educação empresarial privilegiada e isolada. Falou honesta e corajosamente sobre como a riqueza extrema pode isolar completamente uma pessoa da realidade, como o privilégio socioeconômico pode cegar moralmente. Percebi dolorosa e chocantemente que minha empresa gerava lucros astronômicos, construídos em cima de uma desigualdade estrutural que eu conscientemente ajudava a perpetuar e aprofundar. Então, mudamos radicalmente nossa filosofia corporativa. Criamos programas extensivos de inclusão digital, 100 bolsas integrais de estudo universitário, apoio médico gratuito. Porque alguém especial me mostrou que tecnologia sem consciência social é apenas elitismo digitalizado e cruel. Quando terminou sua apresentação transformadora, o auditório explodiu em aplausos prolongados e entusiasmados. Durante o período de perguntas, Maria Clara permaneceu em silêncio absoluto, processando intensamente cada palavra sincera dele. Uma pergunta final, disse uma estudante posicionada no fundo do auditório. Essa pessoa inspiradora que o transformou completamente, vocês ainda mantêm algum tipo de contato? Rafael hesitou visivelmente, seus olhos vasculhando desesperadamente o auditório lotado, até encontrarem precisamente os dela no fundo. Infelizmente, não mantemos contato. Mas espero sinceramente que saiba que cada projeto social que implementamos é uma forma concreta de honrar eternamente o que ela me ensinou sobre humanidade. Após a palestra inspiradora, Maria Clara esperou pacientemente o auditório esvaziar completamente, antes de se aproximar lenta e hesitantemente. Rafael a viu chegando e imediatamente parou de guardar seus materiais à apresentação. "Oi", disse ela simplesmente, com voz quase inaudível. "Oi", respondeu ele suavemente, como se fosse a palavra mais importante e esperada do universo inteiro. "Soube que você ajudou financeiramente minha mãe através do programa médico social. Como ela está se sentindo ultimamente?" "Muito melhor. Infinitamente melhor que antes, obrigada." Encararam-se em silêncio carregado por um momento eterno e significativo. "Por que não me contou diretamente que era você providenciando a ajuda?" perguntou ela suavemente. "Porque queria que fosse exclusivamente sobre ela melhorar fisicamente, não sobre mim pagando contas para tentar me redimir", disse ele com total sinceridade devastadora. "E porque tinha pavor absoluto de que você recusasse terminantemente a ajuda. Provavelmente ia recusar categoricamente mesmo." "Eu sabia disso perfeitamente." Maria Clara suspirou profundamente. "Rafael, eu ainda... Posso humildemente te levar para casa?" interrompeu ele suavemente. "Prometo solenemente não mentir sobre absolutamente nada." Ela hesitou prolongadamente, depois assentiu quase imperceptivelmente. No carro, um modelo significativamente mais simples que o anterior, eles conversaram cautelosa, mas honestamente, sobre os últimos meses traumáticos. Rafael contou detalhadamente sobre sua licença médica, sobre questionar todo o seu estilo de vida privilegiado, sobre implementar mudanças sociais reais e mensuráveis na empresa. "Não foi para te impressionar ou manipular", disse ele sinceramente quando pararam em frente à casa humilde dela. "Foi porque você estava completamente certa sobre tudo. Sobre privilégio, sobre responsabilidade, sobre justiça. E agora o que acontece? Agora sei exatamente quem eu realmente quero ser como pessoa. A questão é se você aceita conhecer essa versão autêntica." Maria Clara olhou pensativamente para sua casa simples, depois voltou o olhar para Rafael. "Passo a passo gradual?
passo a passo sem pressa. Sem mentiras de qualquer tipo, sem mentiras jamais. Eles começaram a se encontrar esporadicamente, sempre em locais públicos e neutros, conversas longas em cafés, caminhadas no Parque da Pedra da Cebola, visitas a projetos sociais que ele agora apoiava financeiramente. Maria Clara observava cuidadosamente cada gesto, procurando sinais de falsidade, mas encontrava apenas um homem genuinamente transformado. 6 meses inteiros se passaram gradualmente em reconstrução cuidadosa. Maria Clara defendeu brilhantemente sua tese acadêmica sobre inclusão digital, um projeto inovador que agora desenvolvia em parceria oficial e igualitária com a Costa Tech. O programa social ambicioso oferecia 100 bolsas integrais para estudantes comprovadamente carentes de escolas públicas estaduais, com mentoria personalizada e estágio remunerado garantido. É um excelente começo social, disse ela a Rafael depois da apresentação acadêmica extremamente bem-sucedida. É o nosso começo conjunto, corrigiu ele carinhosamente. A empresa havia se transformado completamente sob a nova filosofia social de Rafael. Ele vendera a cobertura luxuosa, doando metade do valor para projetos educacionais e investindo a outra metade em programas sociais corporativos. Trabalhava agora apenas 4 dias por semana, dedicando o restante do tempo a iniciativas comunitárias. Você não sente falta do estilo de vida anterior? Perguntou Maria Clara numa tarde, enquanto visitavam um centro de inclusão digital que a empresa financiava. Sinto falta da simplicidade de não questionar nada, admitiu ele honestamente. Mas não trocaria essa consciência por toda a riqueza do mundo. Eles haviam encontrado um equilíbrio delicado, mas sustentável. Ela mantinha rigorosamente sua independência e valores fundamentais. Ele utilizava sua posição privilegiada para impacto social mensurável e real. Ainda moravam separadamente, ela em sua casa na Serra, ele num apartamento simples alugado em Jardim da Penha, mas passavam a maior parte dos fins de semana juntos, trabalhando em projetos comunitários. Minha mãe quer te conhecer oficialmente, disse Maria Clara numa manhã de sábado, enquanto tomavam café numa padaria local. Como assim oficialmente? Como meu namorado, não como o benfeitor anônimo que pagou o tratamento dela. Rafael engasgou com o café. Namorado? Bem, são 8 meses que estamos nos conhecendo. 2 tentativas de relacionamento. Acho que podemos tentar um rótulo. E se ela não gostar de mim? Ela já gosta. Pergunta por você toda semana. O jantar na casa da família Oliveira foi uma revelação. Dona Lúcia, completamente recuperada, preparou uma feijoada capixaba tradicional. Rafael chegou com flores simples e uma cesta de frutas, sentando-se à mesa de fórmica como se fosse o lugar mais natural do mundo. Então você é o famoso Rafael, disse Dona Lúcia, estudando-o atentamente. Minha filha falou muito sobre você. Espero que coisas boas. Algumas boas, algumas ruins. Mas ela não para de falar, o que já é um bom sinal. Durante o jantar, Rafael contou sobre sua infância numa mansão vazia, pai sempre viajando, criado por babás. Dona Lúcia falou sobre criar Maria Clara sozinha depois que o marido as abandonou, trabalhando 2 empregos para pagar os estudos da filha. Dinheiro não compra família, observou Dona Lúcia no final da noite. Estou aprendendo isso, respondeu Rafael sinceramente. O primeiro grande teste veio quando a imprensa descobriu o relacionamento. CEO bilionário namora estudante de escola pública. Estampou a capa de uma revista sensacionalista, com fotos deles caminhando de mãos dadas na universidade. Isso vai passar, disse Rafael, encontrando Maria Clara visivelmente abalada na biblioteca. Eles estão dizendo que sou interesseira, que estou contigo pelo dinheiro. E você está? Ela o encarou furiosa. Como pode perguntar isso? Porque preciso que você diga em voz alta, para você mesma. Eu te amo, idiota. Te amo desde quando achava que você era um cara comum com um carro emprestado. Foi a primeira vez que disseram eu te amo, um para o outro. A pressão da mídia intensificou quando descobriram que Rafael havia mudado por causa de uma influência externa. Artigos especulavam sobre sua sanidade mental. Acionistas questionavam suas decisões. Familiares distantes apareceram pedindo explicações. Talvez devêssemos dar um tempo,
sugeriu Maria Clara numa noite difícil. Talvez devêssemos nos casar, respondeu Rafael. O quê? Casa comigo. Não pelos motivos errados, mas pelos certos. Porque somos melhores juntos, porque queremos as mesmas coisas, porque te amo e você me ama. Rafael, pensa nisso. Não precisa responder agora. Maria Clara passou uma semana inteira pensando. Conversou com a mãe, com Júlia, consigo mesma. A resposta veio durante uma visita ao projeto de inclusão digital. Vendo Rafael explicar pacientemente programação para uma criança de 8 anos, ela soube. Sim, disse quando ele a levou para casa naquela noite. Sim, o quê? Sim, eu caso contigo. O pedido oficial aconteceu 2 semanas depois, numa manhã chuvosa de sábado, durante uma caminhada no Parque da Pedra da Cebola. Rafael parou sob uma árvore frondosa, onde haviam conversado pela primeira vez sobre projetos sociais. Lembra exatamente da primeira vez que nos conhecemos? Perguntou ele nostalgicamente. Quando entrei no seu carro por puro engano. Não foi engano, disse ele sorrindo completamente apaixonado. Foi destino absoluto. Rafael ajoelhou-se ali mesmo, na terra molhada pela chuva capixaba, tirando um anel simples, mas significativo do bolso. Não era ostentatório ou caríssimo, era delicado, elegante, com uma pequena pedra que refraia a luz como uma promessa. Maria Clara Oliveira quer construir comigo um futuro onde nossas diferenças sejam eternamente nossa maior força. Ela olhou para aquele homem que havia aprendido a amar 2 vezes. Primeiro a fantasia romântica, depois a realidade complexa e imperfeita. Sim, sussurrou emocionada, mas só se prometer solenemente que sempre vamos brigar juntos pela justiça social. Prometo com minha vida, disse ele colocando delicadamente o anel em seu dedo. Somos uma empresa social agora. Enquanto se beijavam apaixonadamente sob a chuva tropical capixaba, Maria Clara pensou profundamente em como um simples erro de carro havia se tornado o acerto de uma vida inteira. O casamento foi simples, na igreja do bairro, com festa na escola municipal onde realizavam oficinas de inclusão digital. Dona Lúcia chorou durante toda a cerimônia, orgulhosa de ver a filha feliz. Os pais de Rafael, que haviam voltado do exterior especialmente para o evento, pareciam ligeiramente perdidos entre os vizinhos simples e os amigos universitários, mas se esforçavam para ser cordiais. Nunca imaginei meu filho casando numa escola pública, comentou discretamente a mãe de Rafael com uma amiga. Também nunca imaginei minha filha casando com um milionário, retrucou Dona Lúcia, que havia escutado. Mas às vezes a vida nos surpreende. A lua de mel foi no interior do Espírito Santo, visitando projetos rurais de inclusão digital que estavam implementando. Passaram uma semana em Domingos Martins, trabalhando de manhã com comunidades locais e explorando as montanhas à tarde. Essa é nossa vida agora, disse Maria Clara numa noite, deitados numa pousada simples, ouvindo chuva na varanda. Nossa vida é perfeita, respondeu Rafael. 1 ano depois do casamento, a Costa Tech havia se tornado referência nacional em responsabilidade social corporativa. Maria Clara terminara seu mestrado em políticas públicas e assumira a direção do Instituto Social da empresa. Moravam numa casa de classe média em Jardim da Penha. Nem a mansão dos pais dele, nem o barraco original dela, mas um lar construído em conjunto. Estou grávida, anunciou Maria Clara numa manhã de domingo, mostrando o teste positivo. Rafael deixou a xícara de café cair no chão. Sério? Sério, vai ser pai. Eles choraram juntos na cozinha, imaginando como seria criar um filho no mundo que estavam construindo. Um mundo onde privilégio vinha com responsabilidade, onde amor era medido por ações, não por contas bancárias. Como vamos chamar? Perguntou Rafael, tocando delicadamente a barriga ainda lisa. Se for menina, Esperança. Se for menino, Rafael. Outro Rafael. Rafael Esperança Costa Oliveira. Para lembrar que toda vida pode recomeçar. 9 meses depois, quando Rafael segurava nos braços sua filha recém-nascida, Esperança Costa Oliveira, na mesma Santa Casa onde Maria Clara havia nascido, ele entendeu completamente o que significava riqueza verdadeira. Ela vai crescer sabendo que existe desigualdade no mundo.
disse Maria Clara, ainda exausta, mas radiante. E sabendo que pode fazer algo a respeito, completou Rafael. Do lado de fora da janela do hospital, Vitória se estendia em todas suas contradições. Mansões e favelas, praias paradisíacas e periferias esquecidas. Mas naquele quarto simples, uma família improvável planejava continuar construindo pontes. Lembra quando você disse que entrar no meu carro foi um erro? Perguntou Rafael. Foi o melhor erro da minha vida. Não foi erro. Foi a primeira escolha certa que não sabíamos que estávamos fazendo. Esperança abriu os olhos, verdes como os do pai, determinados como os da mãe, e olhou para o mundo que a esperava. Um mundo onde uma estudante pobre e um CEO bilionário haviam provado que o amor verdadeiro pode transformar não apenas duas vidas, mas comunidades inteiras. Enquanto a família saía do hospital 3 dias depois, dirigindo pela mesma BR-262, onde tudo começara, Maria Clara sorriu lembrando daquela noite chuvosa. Às vezes pensou, os melhores destinos são aqueles que encontramos quando achamos que estamos perdidos. E assim, numa cidade onde o mar encontra a montanha, onde o antigo convive com o moderno, uma história de amor improvável continuou se escrevendo, uma escolha certa de cada vez.